Fala, amantes da Fórmula 1! No vídeo de hoje iremos falar sobre os campeões pela equipe Ferrari. A escuderia Ferrari foi fundada por Enzo Ferrari em 1929 e tornou-se a equipe de corrida da Alfa Romeo. Em 1938, a Alfa Romeo tomou a decisão de entrar nas corridas com seu próprio nome, que instituiu a organização Alfa Corse, que absorveu o que tinha sido a Ferrari. Enzo Ferrari não concordou com esta mudança na política e foi finalmente demitido pela Alfa Romeo em 1939. Os termos de sua saída proibiu-o de participar do automobilismo em seu próprio nome por um período de 4 anos. Em 1939, a Ferrari começou a trabalhar um carro de corrida de sua autoria, o tipo 815. O 815S, projetado por Alberto Massimino, foram, assim, os primeiros carros da Ferrari. A Segunda Guerra Mundial pôs um fim temporário às corridas. Após a guerra, a Ferrari recrutou vários de seus ex-funcionários da Alfa e estabeleceu uma nova Ferrari, querendo projetar e construir seus próprios carros. A equipe tem o nome do seu fundador, Enzo Ferrari. O cavalo rampante era o símbolo do avião do piloto Francesco Baracca, morto na Primeira Guerra Mundial. E logo depois tornou-se o logotipo da Ferrari, depois de os pais do aviador, bons amigos do Enzo, pedirem-lhe para continuar sua tradição de cavalheirismo, desportivismo e ousadia. Em 1950, o Campeonato Mundial de Fórmula 1 foi estabelecido e a Ferrari entrou nesta primeira temporada. É a única equipe a ter competido em todas as temporadas do Mundial, desde o início até os dias de hoje. Na verdade, a equipe Ferrari perdeu a primeira corrida do campeonato, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1950, devido a uma disputa sobre o dinheiro inicial pago aos participantes. A equipe estreou no Grande Prêmio de Mônaco de 1950 com a 125 F1, ostentando uma versão Supercharger do 125 V12 e 3 experientes e bem-sucedidos pilotos, Alberto Ascari, Raymond Sommer e Luigi Villoresi. Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1952. O terceiro Mundial de Fórmula 1 teve como campeão o italiano Alberto Ascari, piloto da Ferrari entre 1951 e 1953. Ascari venceu 13 de 30 corridas disputadas pela equipe Ferrari em toda sua carreira. Em 1952, Ascari fez 5 poles, venceu 6 das 8 provas do campeonato e marcou 53,5 pontos e levou o primeiro título de pilotos para a Ferrari. Ainda não era disputado o Mundial de Construtores. O vice ficou com outro italiano, também da Ferrari, Giuseppe Farina, que marcou 27 pontos. Das 8 provas, Ascari disputou 7, pois as 500 milhas de Indianápolis fazia parte do calendário e dificilmente algum europeu disputava essa corrida. Campeonato Mundial de 1953. Foi a 4ª temporada de Fórmula 1. E o título ficou novamente com Alberto Ascari, que se tornou o primeiro bicampeão da história e o último italiano até os dias de hoje a conquistar um título na Fórmula 1. Ascari fez 6 poles, venceu 5 provas e marcou 34,5 pontos. Com a vitória na primeira temporada do ano, Ascari acumulou 7 vitórias consecutivas, recorde quebrado apenas por Sebastian Vettel em 2013. O vice-campeão foi o argentino Juan Manuel Fangio, da Maserati, que marcou 28 pontos. Pela Ferrari, Alberto Ascari conquistou 2 títulos, 13 vitórias, 13 poles, 10 voltas rápidas e 17 pódios. A 7ª temporada de Fórmula 1 foi realizada em 1956, e o argentino Juan Manuel Fangio ficou com o título. Dos 9 GP disputados, ainda contando com Indianápolis, Fangio fez 6 poles, venceu 3 corridas e marcou 33 pontos, contra 28 pontos do britânico Stirling Moss, piloto da Maserati. Pela Ferrari, Fangio conquistou um título, 3 vitórias, 6 poles, 4 voltas rápidas e 5 pódios. Mundial de 1958.
Em 1958, foi o primeiro campeonato a ser realizado o Mundial de Construtores, e a campeã foi a equipe Van Wall. O britânico Mike Hawthorn foi o campeão, pilotando a Ferrari 246 Dino F1. Mike fez 4 poles, conquistou uma vitória, marcou 42 pontos contra 41 do Moss, piloto da Van Wall. Essa temporada marcou a aposentadoria do pentacampeão mundial Juan Manuel Fangio da Fórmula 1 e a primeira vitória de um carro com motor traseiro. Steven Moss venceu o GP da Argentina a bordo do Van Wall motor da Cooper. O Mundial de 1961 foi o 12º campeonato realizado pela FIA e o norte-americano Phil Hill ficou com o título. Hill pilotou a Ferrari 156. Conquistou 5 poles, 2 vitórias e 34 pontos, contra 33 pontos do também piloto da Ferrari e seríssimo candidato ao título, o alemão Wolfgang von Trips, que morreu em um acidente em Monza, mas ainda assim foi vice-campeão. A Ferrari conquistou seu primeiro Mundial de Construtores. A temporada de 1964 foi a 15ª realizada pela FIA. O campeão foi o inglês John Surtees, com a Ferrari 158 F1. Surtees conquistou 2 poles, venceu 2 provas e marcou 40 pontos, contra 39 do vice-campeão Graham Hill, piloto da equipe BRM. 1964 marcou a estreia da Goodyear na Fórmula 1. Surtees é até hoje o único piloto que foi campeão na motovelocidade e também na Fórmula 1. Além disso, a Ferrari usada por Surtees era azul e branca. Explica-se, em 1964, Enzo Ferrari estava em conflito com a Federação Italiana, que não queria homologar o modelo Sport 250 LM. Em protesto, os carros de Fórmula 1 foram levados para os GPs dos Estados Unidos e México com as cores da North American Race Team, time americano do seu amigo Luiz Chinetti, radicado no país. A temporada de 1975 foi a 26ª realizada pela FIA. Após 11 anos, a Ferrari volta ao topo. A bordo da Ferrari 312T, Niki Lauda conquista seu primeiro título e põe fim ao longo jejum. O austríaco conquista 9 poles, 5 vitórias e soma 64,5 pontos, contra 45 do brasileiro Emerson Fittipaldi, piloto da equipe McLaren. A fornecedora de pneus Firestone encerra suas atividades na Fórmula 1 ao final da temporada. 1977 foi a edição de número 31 do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Pilotando a Ferrari 312 T2B, Lauda não deu chances aos concorrentes. Ele chegou ao pódio em 10 das 17 provas. Fez 2 poles, venceu 3 corridas e marcou 72 pontos, conquistando assim o seu bicampeonato e mais um para a Ferrari nos construtores. Foi o 3º seguido e o 5º no total para a equipe italiana. O vice-campeão foi o sul-africano George Scheckter da equipe Walter Wolff. E nesse ano, a Michelin estreia na categoria e a Dunlop, ao final do ano, vai embora da Fórmula 1. 1979 foi a 33ª temporada de Fórmula 1 e o sul-africano George Scheckter foi o campeão. Scheckter fez uma pole, venceu 3 provas e marcou 51 pontos, contra 47 do canadense e companheiro de equipe Gilles Villeneuve. A Ferrari levou o Campeonato Mundial de Construtores. No ano 2000, foi realizada a edição de número 51 do Campeonato Mundial de Fórmula 1. E após longos 21 anos de jejum, a Ferrari volta ao topo. Foi uma temporada de polarização plena entre Ferrari e McLaren, que fora decidida pelo talento e pela estratégia de ambas as equipes. A Ferrari, por um lado, contava com Rubens Barrichello e Michael Schumacher, enquanto a McLaren contava com David Coulthard e Mika Hakkinen. Michael Schumacher, a bordo da Ferrari F1 2000,
fez 8 poles, venceu 9 provas e marcou 108 pontos, contra 89 do finlandês da McLaren, Mika Häkkinen. O Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2001 foi a edição de número 52 realizado pela FIA. Teve como campeão o alemão Michael Schumacher da Ferrari e o vice-campeão o escocês David Coulthard da McLaren. O alemão conquistou seu 4º título na categoria, se igualando a Alain Prost e ficando apenas um título de alcançar o Penta de Fangio, que na época era o recordista. Esse título foi conquistado com relativa facilidade, principalmente pelo fato de Mika Häkkinen, seu rival nos últimos anos, estar desmotivado naquela temporada, enfrentando problemas pessoais. David Coulthard acabou não sendo um rival à altura, apesar do bom início de temporada. A bordo da Ferrari F1 2000, Schumacher não tomou conhecimento dos seus rivais. Fez 12 poles, venceu 9 corridas, marcou 123 pontos, contra 65 pontos do escocês David Coulthard da McLaren, que foi o vice-campeão. O Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2002 foi a edição de número 53 realizada pela FIA e teve como campeão o alemão Michael Schumacher. Schumacher entra para a história por ser o primeiro piloto a terminar todas as provas da temporada no pódio. Essa temporada foi marcada pelo amplo domínio da equipe, que venceu 15 provas em 17, um aproveitamento que só é superado pela McLaren MP4/4 de 1988, que ganhou 15 em 16 provas. A Ferrari também conquistou incríveis 9 dobradinhas. Guiando a Ferrari F2002, Schumacher destruiu seus adversários. Fez 7 poles, venceu 11 provas e marcou 144 pontos, quase o dobro do seu companheiro de equipe, o brasileiro Rubens Barrichello, que marcou 77 pontos e foi o vice-campeão. A temporada de Fórmula 1 de 2003 foi a 54ª realizada pela FIA, e o campeão novamente foi o alemão Michael Schumacher. O hexacampeonato de Michael Schumacher, primeiro piloto a alcançar esse feito, não veio com a mesma facilidade que nos 2 anos anteriores. O piloto e sua equipe, a Ferrari, encontraram duros rivais na McLaren e na Williams. O alemão teve dificuldades no início, marcando apenas 7 pontos nas 3 primeiras provas. Na temporada, Schumacher conquistou 5 poles, venceu 6 corridas e marcou 93 pontos, contra 91 pontos do finlandês Kimi Räikkönen, o vice-campeão. Mundial de Fórmula 1 de 2004. Foi a 55ª realizada pela FIA. Teve como campeão, novamente, o alemão Michael Schumacher. Com o modelo Ferrari F2004, a escuderia conquistou 15 vitórias no ano, sendo que 8 dessas vitórias foram dobradinhas. Schumacher fez 10 poles, venceu 13 corridas e marcou 148 pontos. Barrichello marcou 114 e foi o vice-campeão. Esse foi o 7º título conquistado por Michael Schumacher na Fórmula 1. Pela Ferrari, Michael Schumacher conquistou 5 títulos, 72 vitórias, 58 poles, 53 voltas rápidas e 116 pódios. O Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2007 foi a edição de número 58 realizado pela FIA. O campeonato chegou à última corrida indefinido, com 3 pilotos disputando o título. Lewis Hamilton da McLaren, que era o favorito, Fernando Alonso na segunda posição e Kimi Räikkönen, que era o piloto com menos chances de título. Mas, devido a uma combinação de resultados, acabou o campeão da temporada. Kimi fez 3 poles, venceu 6 GPs e marcou 110 pontos. Lewis Hamilton, em seu primeiro ano na Fórmula 1, marcou 109 pontos e foi o vice-campeão, pilotando a McLaren. E esses foram os campeões pela equipe Ferrari. 1952 e 1953, Alberto Ascari.
1956, Juan Manuel Fangio. 1958, Mike Hawthorne. 1961, Phil Hill. 1964, John Surtees. 1975 e 1977, Nick Lauda. 1979, George Scheckter. De 2000 a 2004, Michael Schumacher. E em 2007, Kimi Raikkonen. E deixe aí nos comentários qual o seu campeão preferido pela equipe Ferrari. E esse foi o vídeo de hoje. Compartilhem, se inscrevam, deixem o seu like e até o próximo vídeo. Valeu!